Por isso eu vou começar ela hoje e vou iniciar ela hoje e iniciar na próxima ceia também. Começar ela hoje, mas no mês que vem, quando for Santa Ceia, eu vou ver se eu consigo concluí-la. Porque a gente vai meditando, Deus vai dando mais coisas para compartilhar com a igreja, que é de grande valia, a respeito da ceia do Senhor. Então, a gente não precisa ter pressa, né? Enquanto Deus vai cuidando de nós, vai nos observando, enquanto Ele não vem para buscar a sua igreja, nós vamos deixando que o Espírito nos oriente. Então, abra sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 11. Abençoa, papai. Já ministrei nesse contexto, pelo menos aqui na igreja, umas 2, 3 vezes já, e tem mais coisas que Deus quer falar conosco nesse contexto. É o texto que nós acostumamos usar como base para poder falarmos a respeito da ceia. Espero poder ser rápido por causa do horário. Primeira carta do apóstolo Paulo, igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 17 em diante, nos diz assim, sentados mesmo. Nisso, porém, que vão dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comerdes, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. E assim um fica com fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou não desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo já disse outras vezes, como nós usamos esse contexto a partir do versículo 23, para falar a respeito da ceia do Senhor, nós temos como costume usá-lo, porém, o apóstolo Paulo, nesse contexto, ele via essa carta trazendo uma exortação à igreja, que infelizmente estavam banalizando o celebrar a ceia do Senhor. E aí nós vemos nos versículos que nós lemos, que o apóstolo Paulo denuncia eles dizendo que não tem como eles elogiá-los pelo que estava acontecendo no culto da ceia. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto que o verdadeiro sentido da ceia tinha se perdido. E esse é o perigo que nós corremos, porque é algo que nós temos todos os meses. Corremos o risco de perdermos o sentido da ceia e de darmos o seu devido valor. Por exemplo, o momento já não era mais sagrado. Já não tinha, ou seja, esqueceu-se que o culto era para quem o culto era oferecido. O momento já não era mais um culto oferecido a Deus. Ou seja, estar na igreja precisa ser entendido como um momento exclusivo para o Senhor. Para que nós não percamos o que é sagrado ou o que é santo. E nós percamos a reverência como a igreja de Corinto. Nós precisamos entender que este momento ele precisa ser exclusivamente a Deus. Não é um momento para mim como pastor, não é um momento para departamentos, não é um momento para grupos, mas é um momento exclusivo a Deus. Ao contrário disso, é profanação.
Quando nós perdemos o sentido do que é sagrado, nós corremos o risco de profanar o que é sagrado. E o que é profanar é ofender a Deus, é desrespeitar a Deus. Chegar num culto como esse, que nós temos a oportunidade de orar em Lisboa, ter uma oportunidade de celebrar com louvor, ter uma oportunidade de falar com Deus, glorificar a Deus, e ter isso como algo inerte, ou desnecessário, ou achar que alguns é exagerado. Eu estou numa posição de profanação, de desrespeito a Deus, de desonrar a Deus. E isso não é bom, porque a igreja de Corinto, se você observar, em todo este caminho, eles perderam um momento sagrado, esqueceram que o lugar era santo. Um outro ponto, eles perderam a comunhão do ambiente. Eles esqueceram que o que nos une no momento do partir do pão simboliza o corpo de Cristo. Tanto que no momento em que eles estão partindo o pão, na verdade, eles não comem mais água do que o outro. E não era questão de todos estar no culto e não esperar, na verdade, é que algumas pessoas, por suas responsabilidades, chegavam quase no final do culto. E aqueles que chegavam mais cedo não tinham paciência de esperar que os outros chegassem, todos banqueteassem junto. Na verdade, eles comiam e deixavam o resto de tal forma que o apóstolo Paulo denuncia dizendo que alguns estavam até embriagados no meio do culto, por não saberem esperar uns pelos outros, ou seja, perderam o sentido da comunhão. Porque a comunhão está ligada quando nós partimos o pão, quando nós ceamos junto. E isso é símbolo da comunhão, em que nos uniu. Isso foi o sacrifício de Jesus, e de uma forma direta a Deus nós estamos menosprezando o que Ele fez por nós. Não é simplesmente o pãozinho, não é simplesmente um suquinho de uva, não. É algo consagrado a Deus, separado a Deus, e que traz um simbolismo muito sério e veemente do corpo e do sangue de Jesus, que foi a entregue por nós na cruz do Calvário. Eles perderam o sentido do cúmulo memorial. Eles já não tinham um momento de refletir a respeito do hábito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eles já não refletiam mais a memória. Observa que nos versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo apresenta que eles, primeiro, eles banalizaram o que era sagrado. Segundo, eles não respeitavam uns aos outros, perderam a comunhão. E terceiro, eles não refletiam mais que Jesus havia feito por eles. E para que nós não caiamos nesse erro, nós precisamos compreender o que é o culto de Santa Ceia. O que é o pão? Que simboliza o traz o pão para a minha vida particular, pessoal. Que simboliza o traz o vinho na minha vida particular, pessoal. O pão e o vinho eram alimentos comuns para os judeus. Toda a refeição dos judeus havia incluído no meio o vinho quanto o pão. Mas o pão, biblicamente dizendo, ele traz o significado de vida. No Evangelho de Jesus, seguindo escreveu João, capítulo 6, versículo 35, Jesus vai colocando aí, eu vou lendo aqui, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, declarou-me Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim de modo nenhum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Então nós precisamos entender que o pão que nós participamos deste lugar
É o corpo de Cristo, e isso é para nos trazer vida. Pai, viu? O que precisa ser alimentado é nosso corpo com pão, é a nossa alma. Aleluia. O pão, no sentido bíblico aqui, ele alimenta a nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma, ela é insaciável. Por essa razão, as pessoas que não conhecem a Deus sempre vão sentir que falta algo, mesmo tendo tanto. Porque não há nada que possa preencher o vazio da alma, a não ser o próprio Deus. É por isso que você vê pessoas fazendo tantas coisas para saciar a sede da alma, a fome da alma, e não consegue. Uma pessoa dependente das drogas, ela se afunda cada vez mais achando que aquilo vai saciar a sede da tua alma e ele não consegue. Uma pessoa embriagada em bebidas da mesma forma e tantas outras pessoas em pecados se afundam cada vez mais achando que vão saciar as suas almas. A minha família estava analisada. Já não tenho mais prazer de ser casado, já não tenho mais prazer do relacionamento com meus filhos. Eu preciso buscar prazer lá fora. É onde rejeita o lar, rejeita a família, cai em adultérios e ainda assim não consegue saciar a sede da alma. Por quê? Porque existe um só que é capaz de saciar a fome da sua alma, que é Jesus Cristo. E todas as vezes que você vai de si deste algo, a sua alma está sendo alimentada pela presença de Deus, simbolizando o corpo de Cristo, para que você não venha ter fome das coisas deste mundo. Quando comemos o pão que simboliza o corpo de Jesus, estamos alimentando nossa alma daquilo que ela não encontra neste mundo. Estamos dizendo que nossas paixões pecaminosas, que Jesus é o suficiente. Nós estamos dizendo, quando nós participamos deste ato, para as nossas paixões pecaminosas, para os nossos desejos enfiar na nossa alma, que Jesus é o suficiente para nos satisfazer, que nós não precisamos do mundo para sentir prazer na alma. Por quê? Porque Jesus é o nosso prazer. O nosso espírito é fortalecido neste momento, e é o momento em que a alma já não tem mais poder para nos conduzir ao pecado. Mas a ceia está sendo tão banalizada que hoje eu não me importo se eu tomo ou se eu não tomo, se eu participo ou não participo. Por quê? Porque isso já não causa mais efeito na minha vida. Muitas pessoas estão assim e são mortas em si mesmas. Hoje pela manhã, a consagração missionária Romana citou um ponto para nós percebermos: para despertamento espiritual. Aleluia! Muitas pessoas estão dormindo espiritualmente. Por quê? Porque já não entende mais o valor de alimentar a sua alma da presença de Deus. Já não oram mais, já não leem mais a Bíblia, já não se consagram, já não jejuam mais, já não tem mais prazer de vir num culto, já não tem mais prazer de adorar a Deus. E aí vai se perdendo, e a adoração da si já não tem mais amor, e aí dorme espiritualmente. Mas entenda, após a dormência do Espírito, vem a espiritual. Já o suco de uva, que é símbolo do sangue de Jesus, que foi vertido no Calvário, nesse contexto bíblico, tem o sentido de purificação, de limpeza. Na primeira carta que o apóstolo João escreve, capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Aleluia! No ato de cear, nossas almas estão sendo limpas. Verdade, Pai. Ao mesmo tempo que o pão traz o sentido de vida para nossa alma, o suco de uva traz a limpeza dos pecados que nós praticamos.
Essa purificação se faz necessária para nós nos conectarmos com Deus. Jesus é o único meio de nós nos reconciliarmos com Ele. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve, a igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 18 e 19, nos diz: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encerrou da palavra da reconciliação. O pecado nos separa de Deus, mas o sacrifício de Jesus nos aproxima de Deus. Por isso que esse momento é importante. Por isso que eu preciso batalhar, me sacrificar, me denunciar para não perder este momento. Por isso que eu tenho que rejeitar as coisas deste mundo para não perder o prazer deste momento. Quando eu perco o prazer deste momento, eu estou morrendo espiritualmente. Eu estou deixando de ser alimentado pelo próprio sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ainda no ato de cear com o sangue de Jesus, nós confirmamos a aliança, o pacto, o contrato que Jesus fez conosco na cruz. Que pela sua morte na cruz seríamos livres do pecado e da condenação eterna. Um dia estaremos com Ele na eternidade. Este ato aqui nos diz que um dia estaremos com Ele na eternidade. Não banalize esse momento. Vale a pena você morrer para si mesmo, para você nascer para Deus. Vale a pena você abrir mão de tudo que o mundo te oferece para você ter este momento exclusivo com Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo, igreja de Corinto, capítulo de número 11, para comigo. Para você entender. Versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, a noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomais e comeis, este é meu corpo que foi partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Você está participando deste momento? Você vai participar deste ato? Versículo de número 25. Semelhantemente também depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o novo pacto no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Agora o versículo 26. Porque todas as vezes comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Este é um ato memorável, mas que tem a sua importância neste culto. Um cristão que não celebra a ceia é um cristão morto em si mesmo. Uma pessoa que não se esforça para chegar a este momento. Uma pessoa que não se interessa em descer as águas, não se interessa em renunciar a si mesmo, passar pelo discipulado, se entregar a Jesus, descer as águas para poder participar da ceia, para poder discernir este ato aqui, não interessa por isso, não se importa com isso, não sabe que está morto em si mesmo, e que só estar na igreja não é o suficiente. Só vir aos cultos não é o suficiente. Só adorar nos grupos não é o suficiente. Eu preciso, quanto antes, correr e aproveitar a oportunidade que Deus me dá hoje de participar deste outro.
Quando eu faço isso, eu estou dizendo: Jesus morreu por mim. E eu confirmo a minha aliança com ele. Pastor, eu sou pecador. Quem aqui não é pecador, irmão? Quem aqui é digno de tomar eles? Todos nós somos pecadores. Na próxima semana eu vou falar sobre alguns pecados que nos impedem de tomar a ceia do Senhor. Mas se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o sangue de Jesus que está nesse cálice, simbolizando esse suco de uva, ele te purifica. Já vi muito tempo, muitas vezes, antigamente, proibia as pessoas de tomar. Se tem pecado, toma ceia. Quem aqui não tem pecado? Se o ato de cear é o que vai me purificar, então eu não vou tomar. É verdade. O que eu não posso tomar é sem discernir, é querer viver continuamente no pecado. Não estou nem aí se eu vou largar, eu não vou, quero continuar pecando, pastor. Aí é uma orientação que você não toma, mas você se arrepender nessa noite. Não importa os seus pecados, Deus está dizendo: o meu sangue te purifica, e te demove, te dá vida, e te coloca de pé. Glória a Deus. Eu vejo muitas pessoas por pouco não querendo participar da ceia, ou porque não entendem o que significa a ceia, ou porque não quer abandonar o pecado. Que o Senhor nos ajude. Amém? Amém. Quero convidar aqui os presbíteros, pastores, diáconos, diaconisa, para nós celebrarmos este momento. Na próxima ceia eu quero continuar falando um pouco a respeito desse assunto que é de grande valia para os nossos dias. Pode dar a mão, nos abençoe.